Olá, é, boa tarde, bom dia ou boa noite, eu não sei qual horário em que você vai estar visualizando esse material. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo de soluções, continuaremos falando desse assunto. Já tem o primeiro vídeo onde nós falamos sobre a definição de solução, o que é soluto, o que é solvente, o que é uma solução aquosa. Falamos também sobre a classificação das soluções. Hoje nós iremos falar sobre solubilidade e curva de solubilidade. Vamos tentar entender isso. É um assunto interessante, mas que requer uma atenção nossa, né, para uma compreensão melhor. Então, ao preparar uma solução, fazendo aquela leitura, isto é, ao dissolver um soluto em um dado solvente, nós já sabemos o que é soluto e o que é solvente. Mas não custa nada a gente trazer de volta essa discussão. Soluto, uma solução é aquela substância que se dissolve em menor quantidade, que está em menor quantidade. E soluto é o que está em maior quantidade. Em soluções aquosas, ou seja, em soluções onde a água é o são soluções onde a água é o solvente. Então, quando eu dissolvo, por exemplo, sal ou açúcar em água, eu estou com uma solução aquosa, o sal e o açúcar são considerados solutos e a água é solvente. Normalmente, o soluto aparece em menor quantidade em relação ao solvente. Então, quando a gente prepara uma solução e a gente dissolve o soluto em um dado solvente, as moléculas ou íons do soluto, elas separam-se, permanecendo dispersas no solvente. Então, elas ficam ali separadas. A água ela tem essa capacidade de separar as moléculas ou os íons. Então, substâncias diferentes, elas dissolvem-se em quantidades diferentes, em uma mesma quantidade de solvente, na mesma temperatura. Vamos especificar isso. Digamos que eu tenha 1 litro de água, 2 litros de água, até a mesma temperatura, e eu vou dissolver açúcar em um e sal no outro. Então, se você fizer isso na prática, você vai dissolver até não conseguir mais dissolver, até formar até ficar um soluto no fundo do recipiente. Se você fizer isso na prática, com a água na mesma temperatura, você vai chegar ao final do experimento constatando que você vai dissolver mais de uma substância do que de outra. Ou seja, a quantidade de açúcar que eu consigo dissolver em 1 litro de água não vai ser a mesma quantidade de sal, porque eles são solutos diferentes. Então, substâncias diferentes dissolvem-se em quantidades diferentes em uma mesma quantidade de solvente, no caso a água, por exemplo, que pode ser outro. Isso quer dizer que cada substância ela tem o que nós chamamos de solubilidade. A capacidade que uma substância tem de dissolver em água não é igual para todas elas. Cada uma se dissolve em quantidades diferentes. Então, essa quantidade máxima de um soluto que a gente consegue dissolver em uma certa quantidade de solvente que esteja a uma dada temperatura, nós comumente definimos como coeficiente de solubilidade. É isso que a gente vai tentar explicar aqui na sequência. Então, coeficiente de solubilidade. Ó, exemplificando o que eu falei, a quantidade de sal, né, que é o cloreto de sódio, que se dissolve em 100 gramas de água, eu coloquei 100 gramas de água, mas pode ser 100 ml, porque 1 ml de água corresponde a 1 grama de água, então 100 gramas de água corresponde a 100 ml. E essa água estando a 20 graus Celsius é de 36 gramas. Isso quer dizer o seguinte, que a quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius é 36 gramas desse sal. Se eu colocar mais do que isso, vai ficar no fundo do recipiente, formando o que nós chamamos na química de corpo de fundo. Então é igual aquele suco que tu adoça com açúcar e quando você vai ver no fundo da jarra ainda ficou açúcar sem dissolver, ou seja, você na realidade ultrapassou o coeficiente de solubilidade do açúcar naquela quantidade de água que você colocou no suco. Então esse tipo de solução onde você consegue dissolver a quantidade máxima do soluto numa determinada quantidade de água a uma temperatura fixa, nós denominamos de solução saturada, ou seja, o máximo que eu consigo dissolver de cloreto de sódio
que é o sal de cozinha, em 100 gramas de água que esteja a 20 graus Celsius, a temperatura é um fator muito importante a ser considerado. Toda vez que eu vou falar de coeficiente de solubilidade, eu preciso falar a que temperatura está acontecendo. É de 36 gramas. Se você colocar 37 gramas, essa 1 grama que passar vai ficar lá no fundo do recipiente, sem se dissolver, certo? Se você colocar 40 gramas, vai dissolver 36, vai sobrar 4 gramas no fundo do recipiente, que porventura esteja aquela quantidade de água. Isso em 100 gramas de água. Lógico, se eu colocar 200 gramas de água, eu vou dissolver o dobro de 36, que é 72. E assim, se eu vou colocando mais água, eu vou dissolver mais soluto. Mas em 100 gramas de água, só consigo dissolver 36 gramas de sal, essa água estando a 20 graus Celsius. Então, o que seria uma solução saturada, então? Solução saturada é a que contém a quantidade máxima de soluto em uma dada quantidade de água ou solvente a determinada temperatura. A relação entre a quantidade máxima de soluto e a quantidade de solvente é denominada de coeficiente de solubilidade, ou seja, então, qual é a quantidade máxima de soluto? No caso aqui, desse exemplo, é o sal de cozinha. Eu consigo dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, né? 36 gramas. Então, o coeficiente de solubilidade dessa solução é 36 gramas. Então, a solução, quando eu consigo colocar o máximo de soluto que aquela quantidade de água consegue dissolver, eu estou formando o que nós chamamos de solução saturada. Se eu colocar uma quantidade inferior ao máximo que ela consegue dissolver, vai ser uma solução insaturada ou não saturada. Preste atenção nessa diferença, certo? Então, primeira solução saturada, primeiro a gente falou do coeficiente de solubilidade, que é o quê? A quantidade máxima de soluto que dá para dissolver numa determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. E vamos seguir aqui a nossa sequência. Então, solubilidade com solubilidade. Logo, eu vou escrever certinho aquele coeficiente de solubilidade do exercício anterior. Posso dizer que aquela solução, o coeficiente é 36 gramas de cloreto de sódio por 100 gramas de água, estando a 20 graus Celsius. Você pode perguntar, professor, mas por que eu tenho que informar a temperatura? Porque à medida que a temperatura muda, o coeficiente de solubilidade da substância também vai mudar. Eu consigo dissolver 36 gramas de sal em 100 gramas de água que está a 20 graus. Mas se essa água estiver a 40 graus, essa quantidade aqui ela não vai ser a mesma. Ela vai sofrer alterações. Por isso que sempre que eu for falar em coeficiente de solubilidade, eu tenho que levar em consideração a temperatura do sistema. Uma solução com quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade é denominada uma solução não saturada ou insaturada. Então, se eu pegar 100 gramas de água que esteja a 20 graus Celsius e tentar dissolver menos de 36 gramas de sal, eu vou ter uma solução não saturada ou insaturada. Mas, se eu pegar 100 gramas de água a 20 graus Celsius e dissolver aqui as 36 gramas de sal nessa água, que é o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas, aí eu vou ter uma solução saturada. E se eu dissolver a mais do que 36, aí eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Corpo de fundo é todo absoluto que vai se depositar no fundo de um recipiente quando ele não se dissolve. É aquele excesso de açúcar que a última pessoa toma no último copo quando prepara uma jarra de suco em casa e coloca açúcar demais que não se dissolve. O açúcar normalmente gelado, o suco. A água gelada dissolve menos substância, a gente vai ver isso um pouquinho aqui na frente. E aí você vai ter uma solução saturada com corpo de fundo. Então as soluções são saturada com corpo de fundo, solução insaturada. Essa classificação é decorrente da definição de coeficiente de solubilidade, que, volto a repetir, é a quantidade máxima de soluto que dá para dissolver uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Na sequência aqui, gente, vamos ver justamente isso. Como que a temperatura influencia o coeficiente de solubilidade de uma substância? Conhecendo o coeficiente de solubilidade de uma substância a diferentes temperaturas,
podemos construir um gráfico relacionando solubilidade e temperatura. Veja só. Vamos fazer isso para o cloreto de amônio. Cloreto de amônio, NH4Cl. Ó, a 20 graus, em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 37,2 gramas desse sal aqui. Se eu dobrar a temperatura para 40, eu consigo, da água, eu consigo dissolver 45,8 gramas do sal. Se a água tiver a 60 graus, eu consigo dissolver 55,2 gramas. E se a temperatura da água for 80 graus, eu consigo dissolver 65,6 gramas desse sal aqui. O que é que você observa na tabela, gente? Que à medida que a temperatura da água aumenta, a solubilidade desse sal na água também vai aumentando. Veja que é na mesma quantidade soluta, 100 gramas. O que foi variando foi o quê? Foi a temperatura. Então você percebe que o aumento de temperatura, nesse caso, vamos deixar isso bem claro, favorece a solubilidade do cloreto de amônio em água. Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, há um aumento da solubilidade. Se eu for colocar isso num gráfico, dá para eu enxergar melhor. Eixo X, temperatura, eixo Y, coeficiente de solubilidade. Você vê aqui que o gráfico é uma reta ascendente, uma reta crescente, porque a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta. Então, você tem aqui uma reta ascendente mostrando que o aumento de temperatura favorece um aumento na solubilidade do cloreto de amônio em água. Vale ressaltar, gente, que a maioria das substâncias, elas têm um aumento no coeficiente de solubilidade à medida que a temperatura aumenta. Eu digo maioria porque não são todas. Então, eu posso dizer que a maioria das substâncias, quando são aquecidas, quando são dissolvidas em um solvente, temperatura diferente, a sua solubilidade, ou seja, o seu coeficiente também aumenta. Veja isso aqui nesse gráfico, nessa tabela. Mas vale ressaltar que existem alguns casos que o comportamento é contrário. Tem substâncias que quando você aumenta a temperatura, a solubilidade diminui. Mas isso são exceções a esse comportamento que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Volto a dizer que a maioria das substâncias a solubilidade da maioria das substâncias em água, ela é aumentada com o aumento de temperatura, como você pode verificar tanto na tabela como no gráfico. À medida que a temperatura passa de 20 para 40, para 60 para 80, a solubilidade desse sal em 100 gramas de água aumenta de 37 para 45, para 55, para 65 aqui em cima. Não é nem tá 37, mas é 65. Ou seja, a temperatura favoreceu o aumento de a solubilidade. Então, trazendo o mesmo gráfico aqui, ó, eu repeti o gráfico para a gente fazer algumas discussões e eu coloquei aqui duas observações. Eu coloquei que a solubilidade do cloreto de amônio aumenta com a elevação de temperatura, que eu já falei, que é o que se verifica na maioria das substâncias, é um fato. Eu já falei também. Existem substâncias sólidas que ao serem dissolvidas em água, têm a sua solubilidade diminuída com a elevação da temperatura, que é um comportamento que foge do padrão que eu já expliquei anteriormente. Embora a gente saiba que a maioria das substâncias tem a sua solubilidade aumentada com o aumento de temperatura, existem esses casos de substâncias sólidas que quando você tem um aumento de temperatura do solvente, a sua solubilidade diminui. Mudando aqui, eu trouxe aqui dois casos, mais dois gráficos, para a gente explorar isso. No gráfico da esquerda, eu tenho uma substância A e uma substância B. Veja que a solubilidade da substância A é de 10 gramas por 100 gramas de água, quando a temperatura é 0 grau, bem aqui. E a substância B, a solubilidade dela na água a 0 grau, que não tem o zero, gente, mas aqui é o gráfico, a origem do gráfico aqui é 0. A solubilidade da substância AB é de 30 gramas em cada 100 gramas de água. À medida que a temperatura vai aumentando, ó, de 0, 20, 40, a solubilidade da substância A aumenta e a solubilidade da substância B diminui. Você vê que a substância A, ela segue o padrão da maioria das substâncias. Qual é? Que
que o aumento de temperatura favorece a sua solubilidade. Porém, a substância B, ela apresenta um comportamento que foge a esse padrão. O aumento de temperatura diminuiu a sua solubilidade. E é importante um caso curioso nesse gráfico é que a solubilidade da substância A e a solubilidade da substância B, elas se igualam nessa temperatura aqui, a 40 graus. A 40 graus, a solubilidade da substância A, que era 10 a 0, chega a 20. Ó. Quando a 0 graus, a solubilidade de A era 10 gramas. Quando chega em 40 graus, a solubilidade de A aumenta para 20 gramas. A 0 grau, a solubilidade da substância B era 30 gramas e a 40 graus agora ela é 20 gramas. Ou seja, esse ponto aqui de encontro das duas curvas é um ponto onde a solubilidade das duas substâncias se iguala. Em que temperatura essa solubilidade se iguala? A 40 graus Celsius. Não está marcado aqui, mas essa temperatura é na escala Celsius. Perdão pelo esquecimento. E aqui eu tenho um outro gráfico onde eu coloquei as curvas de solubilidade não só de duas substâncias. Tem a substância A, substância B, substância C e substância D. Eu vou analisar aqui o comportamento primeiro da substância C e D. Você verifica que a substância C e a substância D, à medida que a temperatura vai aumentando, a sua solubilidade também aumenta. Aumenta. E você vê que a solubilidade da substância C aumenta ainda mais do que a substância D, porque ela está mais à esquerda. Já a substância A, a solubilidade dela com aumento de temperatura diminui, que não é o comportamento da maioria. A maioria das substâncias se comporta como a substância C e as substâncias D. E tem um caso curioso da substância B, que ela aumenta, aí ela atinge um pico que nós chamamos de ponto de inflexão, cai, aumenta de novo, cai. Aí você vê dois picos aqui, ó. Professor, que comportamento estranho é isso? Esse tipo de comportamento, onde aparece pontos de inflexões na curva, porque você vê que a curva aqui é decrescente, a curva de A é decrescente, a curva de B é crescente, a de D também. Já a curva da substância B aumenta e cai, formando esses pontos de inflexão. Esse comportamento acontece em sais hidratados, ou seja, sais que apresentam moléculas de cristalização, de moléculas de água ao redor. À medida que essas moléculas de água são perdidas quando esse sal é dissolvido em água, ele tem um pico de solubilidade e em seguida uma queda. Aqui há a perda de água, a solubilidade cai. Aqui perde água de novo, a solubilidade cai, formando esses pontos de inflexão aqui no gráfico. Então, quando você vê isso no exercício, esse aqui é o comportamento de sais hidratados, ou seja, aqui você teve um pico de solubilidade, diminuiu, aumentou, diminuiu. Mas, no geral, você percebe que a solubilidade aumenta com o aumento de temperatura. Esses picos aqui acontecem quando o sal hidratado perde água. Volto a repetir, a curva de água, uma curva decrescente, você vê aqui aumento de temperatura desfavorece a solubilidade, e a curva C e D, elas têm a sua solubilidade da substância aumentada com aumento de temperatura. Quando eu comparo C e D, eu posso dizer que a solubilidade de C cresce mais do que a solubilidade de D. Então, gente, analisar esses gráficos, ver como é que as substâncias se comportam com relação à solubilidade das substâncias se comportam com aumento de temperatura é importante para a compreensão dessas curvas. Então, vale aqui dizer que a maioria das substâncias, ainda vale ressaltar, tem uma solubilidade aumentada com o aumento de temperatura, mas isso não é uma regra geral. Existem casos, especialmente de substâncias sólidas, quando dissolvidas em água, que você, diminuindo a temperatura, aumentando a temperatura, vai diminuir a solubilidade dessas substâncias sólidas, e ainda tem esses casos aqui. Mas também vale ressaltar, ó, que toda vez que essas curvas se encontram, esses pontos aqui quer dizer que essas substâncias elas têm a mesma solubilidade. A solubilidade da substância A é igual da substância C nesse ponto aqui, que é entre 20 e 40 graus. A solubilidade de A se iguala à solubilidade de D nesse ponto, que é entre 40 e 60 graus.
a solubilidade da substância D é a mesma da substância B, uma temperatura entre 60 e 80 graus. Essas particularidades e análise de gráficos são extremamente importantes. O Enem é um sistema de provas que valoriza muito a interpretação gráfica em todas as áreas do conhecimento que ele testa. É importante que você seja atento à análise gráfica, especialmente das curvas de solubilidade, certo? Então, anotem aquilo que você achar importante, faça suas anotações direitinho no seu caderno, para que você possa responder às atividades que serão cobradas na sequência na plataforma.